Emanuel Swedenborg foi um cientista, filósofo, teólogo e místico sueco que teve um impacto profundo na história do pensamento religioso e espiritual. Ele é mais conhecido por suas visões espirituais e pela criação de uma nova forma de teologia cristã, com ênfase em uma interpretação simbólica das Escrituras e uma visão detalhada sobre a vida após a morte. Ao longo de sua vida, Swedenborg passou de um cientista renomado para um místico, afirmando ter recebido revelações diretas de Deus e dos anjos. Quer saber tudo sobre quem foi esse homem? Então, puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. Emanuel Swedenborg nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 29 de janeiro de 1688. Ele era filho de Jesper Svedberg, um bispo luterano altamente respeitado. Embora tenha nascido como Emanuel Svedberg, seu sobrenome foi alterado para Swedenborg, após seu pai ser elevado à nobreza pelo rei da Suécia, Carlos XI. Isso refletia o seu status social elevado e permitiu a Emanuel acesso a círculos acadêmicos e sociais de prestígio, o que provavelmente facilitou o seu desenvolvimento intelectual e as suas viagens pela Europa. O pai de Swedenborg era conhecido por suas fortes crenças religiosas e por seu desejo de reforma dentro da Igreja Luterana, o que provavelmente moldou as inclinações espirituais de Emanuel desde cedo. Ele foi educado em ciências humanas e frequentou a Universidade de Uppsala, uma das mais prestigiadas da Suécia, onde estudou matemática, física, astronomia e filosofia. Seu interesse inicial estava voltado para as ciências naturais e a filosofia, e ele logo se tornaria um dos maiores cientistas da Suécia em seu tempo. Antes de se tornar um místico, Swedenborg era muito conhecido por sua carreira científica e por suas contribuições ao desenvolvimento do conhecimento na época. Ele escreveu extensivamente sobre matemática, física, química, astronomia e anatomia. Entre seus escritos mais conhecidos está a obra Opera Philosophica et Mineralia, de 1734, na qual ele discute a estrutura do universo e da matéria com base em suas observações e teorias. Ele também fez contribuições importantes para a anatomia e a neurologia, conduzindo estudos detalhados sobre o cérebro e os nervos, os quais estavam muito à frente de seu tempo em termos de compreensão científica. No início de sua carreira científica, Swedenborg se interessou pela alquimia, uma prática que combinava protoquímica, filosofia e espiritualidade. Ele estudava métodos para a transmutação de metais e sobre a busca pela pedra filosofal. Para quem não sabe, a pedra filosofal é um conceito central na alquimia medieval, referindo-se a uma substância mítica capaz de transformar metais comuns, como o chumbo, em ouro puro. Além disso, acreditava-se que a pedra filosofal possuía propriedades curativas extraordinárias e poderia conceder a imortalidade ou a juventude eterna através do elixir da vida. Embora ele eventualmente tivesse se afastado dessas práticas alquímicas, esse fascínio inicial contribuiu para a formação de seus conceitos espirituais nada convencionais. Em um evento famoso em Gothenburg, na Suécia, Swedenborg demonstrou uma habilidade de clarividência enquanto jantava com amigos. Ele relatou ter tido uma visão de um grande incêndio acontecendo em Estocolmo, a 400 quilômetros de distância, descrevendo detalhes precisos sobre a localização e a extensão do fogo. Mais tarde, teria sido confirmado que o incêndio realmente teria acontecido exatamente da maneira como ele descreveu, o que obviamente gerou espanto e reforçou a sua reputação mística. A vida de Swedenborg mudou drasticamente por volta do ano 1744, quando ele começou a ter uma série de experiências espirituais intensas. Ele relatou ter visões de Deus, anjos e espíritos, que o levaram a uma busca profunda por respostas espirituais. Ele acreditava ter sido escolhido por Deus para revelar um novo entendimento da Bíblia e do mundo espiritual. Engraçado que de épocas em épocas aparece alguém com um novo entendimento da Bíblia, mas vamos lá. Em 1747, ele abandonou sua carreira científica e dedicou-se inteiramente à teologia e à escrita de suas experiências e revelações, afirmando a partir de então que tinha o dom de visitar o céu e o inferno e
de conversar com anjos, demônios e outros seres e espíritos. Essas experiências místicas e espirituais moldariam então as suas obras teológicas. Swedenborg relatou várias vezes que tinha o poder de viajar por outras dimensões. Ele descreveu essas viagens muito detalhadamente em seus escritos, afirmando que eram reais e não meramente visões ou sonhos. Ele chegou a relatar visitas a outros planetas e descreveu encontros com os habitantes desses lugares, o que gerou muita curiosidade e controvérsia na época. Em uma de suas obras, em que ele relatou encontros com seres de outros planetas, ele descreveu características físicas e espirituais de seres em Mercúrio, Marte e Júpiter, e também em outros corpos celestes do Sistema Solar, cada planeta representando tipos diferentes de desenvolvimento espiritual. Essa sua obra foi uma das mais controversas, levando muitos a classificá-lo como louco. Swedenborg afirmava poder ver e conversar com espíritos a qualquer momento, tanto de pessoas já falecidas, como de seres angélicos e demoníacos. Ele descreveu esses encontros com um nível de detalhe impressionante, como se os espíritos tivessem uma presença física. Esse contato direto com o mundo espiritual é um dos aspectos que diferenciam Swedenborg de outros teólogos e místicos. Além de latim, grego e hebraico, Swedenborg aprendeu francês, inglês, alemão e italiano. Esse domínio de idiomas foi crucial para seu acesso a uma vasta gama de conhecimentos, permitindo que ele lesse cientistas e filósofos de diversas culturas e estudasse profundamente os textos bíblicos em seus escritos originais. Sua principal obra teológica é Segredos Celestiais, publicada entre 1749 e 1756. Este extenso trabalho é uma representação simbólica e espiritual dos livros de Gênesis e Êxodo, que, segundo ele, teriam significados internos muito profundos. Swedenborg acreditava que as escrituras tinham dois níveis, o literal e o espiritual. Ele argumentou que a interpretação literal era importante, mas que o verdadeiro significado das escrituras só podia ser compreendido através de seu sentido espiritual. Ele desenvolveu a ideia de que cada palavra na Bíblia representava uma realidade espiritual mais profunda, e essa abordagem se tornou a base da sua teologia. Ele acreditava que estava revelando verdades ocultas que haviam sido perdidas ao longo dos séculos, fornecendo então uma nova compreensão da palavra de Deus. Uma de suas obras muito conhecidas também é O Céu e o Inferno, de 1758, na qual Swedenborg oferece uma descrição detalhada das suas visões sobre o mundo espiritual. Ele descreve o céu como um lugar de ordem e harmonia, onde os anjos vivem em comunhão com Deus, e o inferno como um lugar de desordem, habitação de espíritos que escolheram o mal. Swedenborg também argumentou que o céu e o inferno não eram meramente lugares físicos, mas sim estados de espírito. Ele acreditava que as almas escolhem o seu destino com base em sua vida na Terra. Aqueles que amam a Deus e o próximo entram no céu, enquanto aqueles que vivem em egoísmo e maldade acabam no inferno. Swedenborg afirmou que a sua teologia representava uma nova forma de cristianismo. Ele acreditava que o cristianismo tradicional havia se desviado da verdade original e que as suas revelações estavam destinadas a restaurar essa verdade. Uma parte central da teologia de Swedenborg era a sua crença de que o cristianismo estava em um estado de declínio espiritual e de que ele havia sido escolhido por Deus para anunciar uma nova era espiritual. Ele via as suas revelações como a segunda vinda de Cristo, ou seja, esse evento tão esperado pelos cristãos não aconteceria no sentido físico, mas como uma nova iluminação espiritual. Swedenborg não defendia o culto nem o ritualismo como parte da vida religiosa. Em vez disso, ele promovia a mudança interior como uma verdadeira prática espiritual, o que o colocava em oposição às práticas comuns da época, tanto na Igreja Católica como na Igreja Luterana. Ele enfatizava que a verdadeira fé cristã deveria ser refletida em uma vida de amor ao próximo e moralidade elevada, o que o tornava praticamente um reformador espiritual. Embora fosse respeitado como cientista, Swedenborg era frequentemente ridicularizado por suas visões espirituais. Seus contemporâneos tinham reações mistas. Alguns o consideravam iluminado, enquanto outros o viam como excêntrico ou até mesmo herético.
As visões sobre o céu, o inferno e a Trindade o tornaram alvo de ceticismo e perseguição religiosa, especialmente por romper com a doutrina luterana da Suécia. A doutrina mais controversa de Emanuel Swedenborg, com certeza, é a sua visão sobre a Trindade. Ele rejeitava a visão cristã tradicional da Trindade como três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, defendida pela maioria das igrejas cristãs. Em vez disso, ele propôs que a Trindade reside em uma única pessoa, Jesus Cristo, afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três aspectos ou três manifestações diferentes de um único Deus. Swedenborg argumentava que Deus, o Deus Pai, era um aspecto divino em si. O Filho teria sido a encarnação de Deus em forma humana, Jesus, e o Espírito Santo seria a ação de Deus no mundo. Essa doutrina cristã foi considerada herética pela maioria das denominações cristãs tradicionais, que enxergavam essa visão de Emanuel como um ataque à doutrina central da Trindade e da divindade distinta de Jesus Cristo. Esse entendimento é fundamental no sistema teológico de Swedenborg e ainda é um ponto de divisão com a ortodoxia cristã tradicional. Uma das principais características de Swedenborg foi a sua abordagem na interpretação bíblica. Ele acreditava que a Bíblia tinha camadas de significado, sendo a camada literal apenas uma superfície de verdades mais profundas e espirituais. Cada história, personagem ou evento nas Escrituras possuía um significado simbólico, representando princípios espirituais aplicáveis à vida interior e ao relacionamento com Deus. Ele também introduziu uma visão detalhada e única sobre a vida após a morte. Ele afirmava que, após a morte, as pessoas entravam em um estado espiritual correspondente às suas escolhas e às suas inclinações morais durante a vida. Para ele, a vida após a morte não era um julgamento arbitrário, mas uma consequência natural do tipo de pessoa que cada indivíduo se tornou. Ele descreveu o céu como um reino de amor e sabedoria, onde os anjos vivem em uma hierarquia de perfeição espiritual. O inferno, por outro lado, seria um lugar para onde aqueles que amam o mal e o egoísmo seriam atraídos. No entanto, ele não via o inferno como um castigo imposto por Deus, mas como escolha das próprias almas. Ele associava essa nova era espiritual trazida por ele como a Nova Jerusalém mencionada no Apocalipse, acreditando que ela representava a restauração da verdadeira igreja na Terra. Ele sustentava que todas as leis físicas que observamos no mundo material tinham um correspondente no mundo espiritual. Por exemplo, ele acreditava que a gravidade era o amor de Deus, que atraía todas as coisas para ele. Essa tentativa de unir ciência e espiritualidade o diferenciava da maioria dos pensadores de sua época e antecipava, de certa forma, o que hoje chamamos de física espiritual ou psicologia transpessoal. Swedenborg mantinha registros detalhados de suas visões e experiências místicas, conhecidos como diários espirituais. Esses diários relatavam toda a sua jornada espiritual e são uma fonte importante de informação sobre a sua vida e a sua teologia. Através deles, pode-se ver o seu compromisso com a documentação rigorosa de todas as suas visões, dando-nos um vislumbre de como ele processava e interpretava as suas experiências transcendentais. Emanuel Swedenborg faleceu em 29 de março de 1772, em Londres, aos 84 anos. Ele viveu seus últimos anos em relativa reclusão, dedicando-se completamente a escrever sobre as suas experiências místicas e as suas revelações espirituais. Relatos históricos indicam que, uma semana antes de morrer, Swedenborg anunciou com precisão o dia e a hora em que isso aconteceria. Amigos próximos afirmaram que ele fez essa previsão serenamente, afirmando que Deus havia permitido que ele soubesse o momento exato de sua transição para o mundo espiritual. No dia previsto, ele realmente faleceu em paz, o que muitos de seus seguidores interpretaram como um sinal de sua conexão direta com Deus. Segundo testemunhas, ele estava calmo e lúcido até o final, e momentos antes de falecer, afirmou ter recebido de Deus uma confirmação de que o seu trabalho estaria concluído. Após a sua morte, ele teria sido enterrado na igreja sueca de Londres,
Em 1908, seus restos mortais teriam sido transladados para a Catedral de Uppsala, na Suécia, onde ele repousa até hoje. Após a sua morte, seus seguidores fundaram a Igreja da Nova Jerusalém, também conhecida como a Igreja Swedenborgiana. Embora nunca tenha alcançado grandes números em termos de seguidores, essa igreja continua a existir em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido e Suécia. As ideias de Swedenborg influenciaram muitos pensadores importantes, incluindo filósofos, escritores e poetas. O poeta inglês William Blake e o escritor americano Ralph Waldo Emerson estavam entre os que foram profundamente impactados com as suas visões espirituais. Também é possível ver traços de sua teologia mística em movimentos filosóficos como o transcendentalismo. Alguns séculos após a sua morte, Swedenborg foi citado como uma influência na psicologia de Carl Jung, que admirava sua capacidade de explorar o inconsciente através de suas visões. Jung via paralelos entre as visões de Swedenborg e suas próprias explorações psicológicas e simbólicas, considerando Swedenborg um precursor do entendimento moderno sobre os arquétipos e a psique humana. Emmanuel Swedenborg permanece uma figura enigmática na história da teologia, admirado por alguns como um visionário espiritual e questionado por outros como herético, desafiando as doutrinas cristãs tradicionais com a sua interpretação única do céu, da alma e da divindade. Para o cristianismo contemporâneo, ele representa tanto um convite a uma reflexão mística, quanto um alerta sobre os limites da revelação pessoal frente às verdades bíblicas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum lançamento. Aproveita também para maratonar os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link dessa playlist você vai encontrar na tela final desse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês, eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.